Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Portal de Estudos de Química. Na disciplina de Introdução ao Cálculo Diferencial Integral, na parte de número 11, eu já iniciei nas regras de integração por partes, que foi o vídeo anterior. E para o mesmo não se estender muito, então eu vou fazer uma parte B, continuando com a resolução de exercícios utilizando esta técnica de integração por partes, ok? Agora eu vou optar em resolver alguns exercícios um pouco mais trabalhosos, né? Mas eu sempre priorizo que vocês possam primeiramente anotar, tentar resolver sozinhos e na sequência, depois você pausa o vídeo e assiste na sequência a resolução, ok? Bom, primeiro vamos na sequência então agora com a integral de número 9. A integral é de x2 e na x e elevado a 3x dx. Bom, aqui utilizando o critério do LIAT, tá? Para facilitar o nosso trabalho, nós temos a função exponencial, que é o e elevado a 3x, cuja prioridade é maior que corresponde ao dv, e o x2, que é a função algébrica, que é o u. Fica muito fácil assim, então, né? Então vamos definir que o u será a função x2, enquanto o dv será definido como a função e elevado a 3x dx. Muito bem, aqui está. Conforme o procedimento dos exercícios que nós já fizemos no vídeo anterior, né? Então, na sequência, eu vou pegar e derivar o u, e na sequência eu vou integrar dv. Então, primeiramente, vamos fazer aqui a derivada de u e depois a integração de dv. A derivada de u é du, enquanto a derivada de x2 vai ser 2x dx. Ok. Agora nós vamos fazer aqui a integral de dv igual a integral de e elevado a 3x. Bom, somente essa integral aqui de e elevado a 3x já por si só merece um tratamento especial, né? Nós vamos ter que fazer aqui uma derivação à parte e para tal eu vou fazer aqui a substituição por variáveis. Eu vou chamar esse expoente da base e de 3x de u traço. O traço pelo motivo que eu acabei de fazer uso do u, ok? Então vamos lá. Eu vou chamar então u traço de 3x. Agora, eu vou derivar esse u traço, e a derivada desse du traço derivada de 3x é igual a 3x, né, é igual a 3 dx. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou acabar isolando esse dx, e ao isolar o dx, eu vou pegar esse 3 que multiplica o dx e vou passar para o primeiro membro. Então fica du sobre 3 igual a dx. Certo? Tudo bem? Bom, então aqui eu vou fazer essa integração aqui, ó. A integral de e elevado a 3x, mas que por sua vez eu vou chamar de u traço. E o meu dx eu vou chamar de du traço sobre 3. E agora eu vou resolver essa integral, primeiramente tirando essa constante aqui do integrando, que é 1/3, e essa por sua vez multiplicará a integral de e elevado a u traço du. Isso é uma integral já bastante conhecida, né? Que já tivemos a oportunidade de fazer uso da mesma por diversas oportunidades. E isso vai ser igual a 1/3, que por sua vez multiplicará a integral de e elevado ao traço, vai ser
e elevado ao traço, mais a sua respectiva constante de integração. Agora, esse é o resultado da integral. Agora eu vou voltar à função original. A função original é aquela que eu chamei o traço de 3x. Então ficará assim: 1/3 que multiplicará e elevado ao traço, que por sua vez é igual a 3x, certo? Isso mais a respectiva constante de integração. Eu não vou colocar essa constante de integração aqui nesse resultado, porque depois eu somo todas as constantes de integração e coloco a soma de todas elas no resultado final. Bom, então aqui está o nosso resultado. A integral de dv é v e a integral de e elevado a 3x ficou então assim, ó, 1/3, 1/3 de e elevado a 3x. Ok, agora aqui já definimos quem é o u, o v, o du e o dv. Basta eu substituir aqui, né? A integral de u dv vai ser o v menos a integral de v du. O u é o x2, o v é 1/3 de e elevado a 3x, esse é o u e esse é o v, menos a integral de v du. O v aqui é 1/3 de e elevado a 3x e o du está aqui, o du vale 2x dx. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte: vamos tirar essas constantes aqui do integrando. Vamos tirar aqui o 2, o 3, o 2/3, na verdade, multiplicar a integral. Então eu copio até chegar nessa integral. O termo anterior vai ser x2 sobre 3 vezes e elevado a 3x, esse é o primeiro termo, menos 2/3, 2 sobre 3, que vai multiplicar a integral. Aí eu copio o restante aqui, que é n elevado a 3x vezes x dx. Muito bom. Agora nós temos aqui outra integral para resolver, que é essa e elevado a 3x, x dx. Eu vou dar um destaque aqui para essa integral com uma cor diferente, para que vocês possam visualizar a resolução da mesma. Confiram. Aqui está a integral em destaque na cor azul, de e elevado a 3x, x dx. Então essa integral também será substituída por partes. Eu já usei aqui o u, chamei inicialmente o u de x2, chamei u traço de 3x, agora eu vou chamar u 2 traços, então para diferenciar dos termos anteriores. U 2 traços. Quem que vai ser o u 2 traços? Aqui eu tenho a função algébrica, o x, e aqui eu tenho a função exponencial e elevado a 3x, e a função exponencial, a prioridade é maior, é o meu dv, e o x é o meu v. Então, u 2 traços é igual a x. Consequentemente, o meu dv, e para ficar similar a esse termo, vou chamá-lo de dv 2 traços. Será, então, o e elevado a 3x dx. Assim como nos casos anteriores, eu vou repetindo, né, os procedimentos. Eu vou derivar o u 2 traços e eu vou integrar esse dv 2 traços e integrar o e elevado a 3x. Resolvendo-se aqui separadamente, então vamos lá, o primeiro caso, então du 2 traços é igual a derivada de x, que vai ser igual a dx.
E quanto que é a integral de dv dois traços elevado a 3x? Essa integral eu resolvi ela aqui no caso anterior, não vou precisar repeti-la, né? Então eu escrevo v dois traços é igual a 1/3 de e elevado a 3x. Notem que a constante de integração eu não vou colocar aqui, e depois eu coloco tudo no final, certo? Portanto, essa integral que está em destaque aqui nesta resolução, eu acabei de resolver, e o resultado vai ser u vezes v menos integral de v du. O u é x, aqui está, o v é 1/3 de e elevado a 3x menos a integral de v du. Aqui está o v dois traços, na verdade, né, que é 1/3 de e elevado a 3x, e o meu du, dois traços, é o dx. Muito bem. Então agora vamos resolver essa integral, primeiramente retirando essa constante aqui do integrando. Então eu ficarei assim com x sobre 3, que multiplica e elevado a 3x, menos 1/3, menos 1/3 que vai multiplicar a integral de elevado a 3x dx. Vamos continuar então, agora vamos resolver essa integral que já foi resolvida no início desse exercício. Aqui está a resposta. Então aqui eu ficarei assim com x dividido por 3, que multiplica e elevado a 3x menos 1/3, que por sua vez vai multiplicar, 1/3 vai multiplicar o resultado da integral de elevado a 3x, que é 1/3 de elevado a 3x. E a constante de integração, né? Esse resultado aqui corresponde ao resultado dessa integral que está em destaque na cor azul. Então vamos retornar para aquela integral aqui, vamos continuar essa resolução. Para eu substituir esse termo aqui no lugar dessa integral, eu vou dar uma pequena reduzida aqui nesse resultado, né? Então eu vou escrever assim: x dividido por 3, que multiplicará e elevado a 3x menos 1/3 vezes 1/3, isso é igual a 1 sobre 9, que multiplica e elevado a 3x mais constante de integração. Agora eu vou então copiar o termo aqui na sequência onde eu parei. Eu parei aqui no x2 dividido por 3, que multiplica e elevado a 3x menos 2/3, que vai por sua vez multiplicar a integral de e elevado a 3x x dx, que aqui está em azul, e cujo resultado é esse daqui, ó. Esse que é o resultado daquela integral. Bom, então vamos substituir aqui. Eu vou, como são dois termos, eu vou colocá-los dentro dos colchetes. Então dentro aqui dos colchetes eu vou colocar o resultado dessa integral, que vai ser, copiando então, vai ficar x dividido por 3, que por sua vez multiplica e elevado a 3x menos 1 dividido por 9, 1/9, que multiplica e elevado a 3x. Eu não vou colocar a constante de integração aqui dentro dos colchetes,
mas eu vou colocá-la aqui para fora dos colchetes, e essa constante de integração que eu coloco por último representará a soma de todas as demais constantes de integração das integrais anteriores. Bom, meus amigos, minhas amigas, agora vamos eliminar esses colchetes aqui, e para fazer a eliminação desses colchetes eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação, certo? Então confiram como é que isso vai ficar. Primeiramente, esse termo aqui ele não está incluso nessa multiplicação, né? Então eu vou copiar ele, x2 dividido por 3 vezes e elevado a 3x menos, agora eu vou multiplicar menos 2 vezes x, vai ser menos 2x e elevado a 3x dividido por, aqui eu multiplico os denominadores, 3 vezes 3, isso é igual a 9. E aqui eu também vou multiplicar menos com menos, eu vou ficar com mais, 2 vezes 1 vai ficar 2 e elevado a 3x dividido por 3 vezes 9, isso é igual a 27, mais a constante de integração. Certo? Esse já é um dos resultados obtidos desse exercício. Mas, caso vocês prefiram, digamos, colocar em evidência esse 1 terço de e elevado a 3x, também é possível. Você pode deixar a resposta assim, se você preferir. Pode colocar em evidência, então, o e elevado a 3x sobre 3. Certo? Aí você coloca esse termo em evidência, aí você vai abrir os parênteses, e aí resta dessa divisão de e elevado a 3x sobre 3 por esse termo, aqui vai restar x elevado a 2, menos, aqui eu coloco em evidência o e elevado a 3x sobre 3 e vou dividir por esse termo, e vai sobrar 2x sobre, aqui 9 dividido por 3 vai restar 3, deixa eu melhorar isso daqui, sobre 3, e aqui também da mesma forma eu vou colocar o elevado a 3x dividido por 3 em evidência, e aqui vai restar apenas 2 dividido por 9, certo? E mais a constante de integração. Essa constante aqui de integração ela vai corresponder exatamente à soma de todas as constantes de integração das integrais anteriores. Pronto, aqui está o resultado. Essas integrais que são, digamos, mais longas, né? Você deve fazer com bastante calma, com cautela, sem pressa, para não perder aí a sequência de raciocínio. Agora eu gostaria que vocês anotassem o exercício de número 10, tentassem fazer a sua resolução e em seguida conferir o vídeo com a resolução da mesma. Confira o número 10, por favor. Aqui está o exercício número 10. E elevado a x, que multiplica seno de x dx. Aqui no nosso truque, né, especial para determinar o u e o v, o LIAT, nós temos a função exponencial de prioridade maior, que é o dv, e o seno de x, que é a função trigonométrica à esquerda, vai ser o u. Muito bem, então vamos começar definindo u como a função trigonométrica, que é seno de x, e definindo o meu dv como sendo a função exponencial, que é e elevado a x dx. O LIAT ele facilita muito o trabalho do aluno, porque caso ele não tenha essa sequência, eu teria que tentar colocando, digamos, ao contrário, chamar de u o e na x,
e o dv de seno de x. E aí quando você resolver, você vai encontrar uma integral muito mais difícil de resolver do que essa própria que está aqui. Então, para evitar essas tentativas de determinar o u e o dv, então eu já uso direto esse truque que vai facilitar muito o seu trabalho, certo? Bom, então vamos lá. Como já é de praxe, eu já determinei o u, já determinei o dv, e agora eu vou derivar o u e integrar o dv. Então vamos lá, derivada de u é du, e a derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Vamos escrever aqui, ó. Cosseno de x dx. Agora, e a integral de dv? A integral de dv é igual a v, e a integral de e elevado a x vai ficar e elevado a x, mais a constante de integração, que eu colocarei depois no final. Agora vamos substituir aqui, né? A integral de u vezes dv vai ser u vezes v. O u é o seno de x, e o v vai ser e elevado a x, menos a integral de v du. O v é e elevado a x, e o meu du vai ser cosseno de x dx. Cosseno de x dx. Bom, aqui nós temos outra integral para resolver. Vamos resolver a integral de e elevado a x, que multiplica cosseno de x dx. Eu vou dar um destaque para essa integral com uma cor diferente, a fim de que vocês possam localizar a mesma e integrar na sequência. Confira como isso vai ficar. Aqui já está em destaque a integral que nós vamos resolver nesse momento, que é o e elevado a x, que multiplica cosseno de x dx, e novamente faremos isso através da integração por partes. Aqui nós temos o e elevado a x, que é o meu dv, e aqui temos o cosseno de x, que é a função trigonométrica, que vai ser o v. Então vamos colocar, desculpe, o dv e o u. Me perdoe, eu errei a sequência. Então o u vai ser definido como cosseno de x, e o meu dv, na verdade, como eu já usei o u e o dv, então para diferenciar os anteriores eu vou colocar um traço aqui em cima, vai ser u traço e dv traço. E o dv traço vai ser e elevado a x dx. Como do procedimento do anterior, né? Mesmo caso. Então eu vou pegar e fazer a derivada de du traço, e em seguida eu vou integrar dv traço e integrar o elevado a x dx. Muito bem. A derivada de du traço. Qual que é a derivada do cosseno de x? Derivado do cosseno de x é igual a menos seno de x. Deixa eu colocar isso daqui. Aqui está, então, né, a derivada de u traço é menos seno de x dx, e a integral de v traço é v, e a integral de e elevado a x dx é elevado a x, mais a constante de integração, que eu coloco tudo no final. Portanto, agora eu vou transferir este resultado para a integral, né? Vai ser uv menos v du. O u é traço, na verdade, né? É cosseno de x. O traço é cosseno de x. O v traço é e elevado a x, menos a integral de v du. O v vai ser e elevado a x, e o du vai ser menos seno de x dx. Vou escrever aqui menos seno de x dx. Bom, eu vou modificar um pouquinho, apenas tirando esse sinal do integrando, deixando aqui para fora da integral, e já que tem um menos aqui na frente, com esse menos aqui eu acabo multiplicando e fica positivo. Melhorando então um pouquinho mais esse resultado, fica então dessa maneira.
cosseno de x, que multiplica e elevado a x, menos, com esse menos, então eu terei mais a integral de e elevado a x, que multiplica seno de x. Pô, mas eu vou resolver essa integral novamente? Vai voltar ao caso inicial? É verdade, isso vai se transformar num processo cíclico. Você integra o seno, vira o cosseno vira o seno, e de modo que, por esse motivo, pelo fato desse processo ficar cíclico, eu não vou mais fazer isso. Eu vou parar por aqui e você vai ver o que eu vou fazer. Então eu vou colocar o resultado aqui dessa integral em destaque em azul, esse resultado aqui. Então, anteriormente eu tinha aqui o seno de x, que multiplica e elevado a x, menos, no caso aqui da integral do e elevado a x cosseno de x dx, e esse resultado aqui, eu vou colocar isso dentro dos colchetes então, tá? Colocar dentro dos colchetes aqui, ó. Então vai ficar cosseno de x vezes e elevado a x mais a integral de esse e elevado a x seno de x. Só vou mudar a ordem aqui, vou deixar assim mesmo, porque aqui do lado esquerdo está da mesma apresentação, né? Então vai ficar e elevado a x, que multiplica seno de x dx. Não vou resolver essa integral agora, porque se eu integrar, esse caso vai virar o cosseno, e depois eu integro o cosseno e vira o seno, e esse processo se torna cíclico. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Continuando, eu vou colocar aqui do lado direito agora a seguinte situação. Aqui eu terei então esse menos aqui multiplicando esses dois termos, tá? E de modo que aqui embaixo eu vou escrever então que ficou dessa maneira: seno de x vezes e elevado a x menos cosseno de x vezes e elevado a x, e esse menos com esse mais aqui, então vai ficar menos a integral de elevado a x, que multiplica seno de x dx. Aqui trata-se de uma igualdade, né? A integral de elevado a x, seno de x dx, vai ser igual a esse resultado. Agora eu vou pegar esse termo aqui, que é o... Eu vou pegar esse termo que é o menos, a integral de menos e elevado a x vezes seno de x dx, e passar esse termo para o primeiro membro, certo? Acontece que o primeiro membro já tem uma integral de seno de x dx. Já tem, então com mais esse termo que vai mudar de membro, então eu terei aqui, continuando essa integral aqui embaixo, tá certo? Continuando aqui embaixo, ficaremos assim, então. 2 vezes a integral de elevado a x, seno de x dx. Compreenderam o que eu fiz aí? Repetindo, eu peguei esse termo menos integral de e elevado a x vezes seno de x e passei do segundo para o primeiro membro, e como no primeiro membro já tem esse termo, então somando, aí eu fiquei com 2 vezes e elevado a x seno de x dx. Agora, continuando aqui do lado direito da igualdade, então eu tenho aqui do lado direito seno de x vezes e elevado a x menos cosseno de x vezes e elevado a x. Muito bem, e agora eu posso pegar esse termo aqui, que é o 2 vezes a integral, e passar esse termo dividindo o segundo membro. Então eu ficarei assim com a integral de e elevado a x vezes seno de x dx igual a
seno de x vezes e elevado a x dividido por 2. Esse 2 aqui é proveniente aqui do primeiro membro, né? Sobre 2. E do mesmo modo aqui também eu vou pegar cosseno de x vezes e elevado a x. Também isso será dividido por 2. E como trata-se de um resultado, né, eu vou acrescentar aqui a constante de integração proveniente das integrais que foram resolvidas anteriormente, que aqui se encontram nesta resolução. Agora eu posso parar por aqui, se preferir, ou se você quiser, pode colocar em evidência o e elevado a x sobre 2 para melhorar um pouquinho mais. Então, melhorando isso, colocando o e elevado a x dividido por 2 em evidência, aí nós teremos aqui seno de x menos cosseno de x dx. Olha, perdão, mais a constante de integração. Vocês viram que foi interessante essa resolução, né? Pelo motivo pela qual eu integrava o seno, dava o cosseno. Aí eu integrava o cosseno e dava o seno. E com isso nós tínhamos um processo cíclico, e esse processo ficou reduzido quando eu peguei e transferi do segundo para o primeiro membro a integral de Lx vezes seno de x dx, que já tinha no primeiro membro, que somado é igual a 2, e eu peguei esse 2, está multiplicando e dividi o resultado parcial, e aqui está o resultado final. Certo? Entenderam? Existem várias integrais que utilizam essa linha de raciocínio. Vamos agora fazer uma série de integrais definidas. Confira a resolução para o número 11. Aqui está no 11º exemplo de uma integral definida de 0 a 1, de x2 vezes e elevado a x terceira potência dx. Muito bem. Nós vamos começar aqui resolvendo esse exercício através da substituição por variáveis, onde eu vou pegar e chamar esse expoente da base e, né, de o x3 de u. E em seguida eu vou pegar e derivar o u e derivar o x3. E a derivada de u vai ser igual a 3x2 dx. Agora eu tenho aqui no integrando o x2 dx, mas eu não tenho 3, então eu vou eliminar esse número 3 aqui, passando ele do segundo para o primeiro membro. Então eu ficarei assim com du dividido por 3, isso vai ser igual a x2 dx, x elevado ao quadrado vezes dx. Certo? Agora é possível fazer a substituição, mas antes de fazer isso, nós deveremos, já que trocamos aqui a variável x3 por u, nós deveremos trocar também, no caso, os limites da integração. Como que eu devo fazer isso? É simples, basta você pegar e substituir aqui para x igual a 0, quanto vale o u, e para x igual a 1, quanto vale o u. Então, sempre que você trocar a variável, você deve trocar também os limites de integração. Então, vamos fazer isso. Primeiramente, eu vou substituir o x para valor igual a 0. Para x igual a 0, então eu vou substituir aqui 0 elevado à terceira potência. Isso vai ser igual a u, valendo 0 também. E a sequência eu vou agora substituir para x igual a 1. E o meu valor de u vai ser 1 elevado à terceira potência, que é 1. Neste caso, não ocorreu troca do intervalo de integração. Mas isso só é possível se verificar fazendo a substituição. É o que eu sugiro que vocês façam sempre que trocar a variável, substitua os limites de integração e vejam quais são os novos limites que devem ser utilizados nesta resolução. Portanto, então, eu ficarei assim com
O intervalo de integração é entre 0 e 1, que não mudou. E agora eu vou fazer a substituição aqui. Esse x2 vezes dx é igual a du sobre 3. Então eu fico assim com e elevado a x sobre 3, que na verdade isso eu chamei de u. E como eu acabei de falar, x2 dx é du sobre 3. Aqui está. Agora ficou bem mais fácil essa resolução, né? Eu vou tirar essa constante 1/3 aqui do integrando, e essa, por sua vez, ela vai multiplicar a integral no intervalo de 0 a 1. 1 é o limite superior e o 0 é o limite inferior, e a integral que restou para eu resolver é simples, é integral de e elevado a u du. Essa integral já é bastante comum aparecer na resolução dos nossos exercícios, e cujo resultado dessa integral é igual a e elevado a u. E agora eu vou colocar aqui uma barra, um traço, e colocar os limites de integração de 0 a 1. Neste momento, agora que eu tenho o resultado da minha integral, que é e elevado a u, e eu já troquei os limites de integração de x para u, eu posso substituir aqui já os resultados. Então eu ficarei assim com 1/3 que multiplica e elevado ao limite superior, que é igual a 1, menos 1/3 que por sua vez multiplica e elevado ao limite inferior, que é 0. Vocês se recordam das videoaulas anteriores que esse termo tem uma constante positiva, esse outro termo tem uma constante negativa, e quando eu somo essas constantes de integração, elas se anulam, de modo que a integral definida não se coloca a constante de integração. Assim ficamos dessa maneira: e elevado a 1, né, sobre 3, menos o elevado a 0 dá 1, menos 1/3. Menos 1/3. E elevado a 3 menos 1/3, portanto, é a nossa resposta final, certo? Entenderam? Então vamos treinar. Eu vou fazer mais um exercício para realizarmos essa linha de raciocínio. Confira o número 12, depois dê uma pausa, resolva e confira a resolução. Pronto, aqui está o próximo caso. Integral definida de 0 a 1 de x, que multiplica x2 mais 1 elevado à quinta potência, dx. Bom, então primeiro vamos começar aqui fazendo a substituição por variáveis. E a substituição consiste em chamar de u essa função x2 mais 1. Vamos colocar aqui. O x2 mais 1 vai ser o meu u. Agora, a seguir, nós vamos derivar o u e essa função x2 mais 1. Derivada de u é du, e a derivada de x2 é 2x dx. A derivada de 1 vale 0. Eu tenho aqui dentro do integrando o x dx, mas eu não tenho 2, então esse 2 aqui vai passar para o primeiro membro, e aí eu terei du dividido por 2. Isso vai ser igual a x vezes dx. Agora eu vou fazer aqui o seguinte: antes da substituição, vamos verificar quais são os novos limites de integração, porque agora eu vou trocar a variável x por u, então eu devo trocar também os limites de integração. Primeiramente para x valendo 0 no limite inferior. Agora você vem e substitui aqui 0 elevado ao quadrado mais 1, né? 0 ao quadrado dá 0 mais 1, 0 mais 1 dá u igual a 1. E depois eu vou substituir para o limite superior, que é x igual a 1. E para x igual a 1, nós ficaremos com 1 elevado ao quadrado, que é 1 mais 1, e isso é igual a 2. Então, não se esqueçam de, ao fazer a troca da variável, trocar os limites de integração. Para x igual a 0, o u é igual a 1. E para x igual a 1, o u é igual a 2.
e x2 mais 1 eu chamei de u, então vai ficar u elevado à quinta potência, e o x dx, aqui se encontra o x dx, que vai ser o du dividido por 2. Esse 1/2 aqui, essa constante eu vou tirar do integrando, e essa por sua vez vai multiplicar a integral. 1/2 que multiplica a integral de 1 a 2, esse vai ser o limite, o novo limite de integração, de u elevado à quinta potência du. Essa integral relativamente simples com relação às que já foram resolvidas nas aulas anteriores, né? Principalmente na videoaula da aula anterior, da parte A, e no início dessa da parte B. Então aqui nós ficaremos com o resultado dessa integral, que vai ser u elevado a 5 mais 1, que isso é igual a 6, dividido por 5 mais 1, que é igual a 6. E aqui eu coloco numa barra os limites de integração, que será de 1 até 2, certo? Bom, agora vamos fazer aqui a substituição dos valores. Então eu ficarei com u elevado à sexta potência, mas agora o u vale 2 no limite superior, então fica 2 elevado à sexta potência, dividido por 2 vezes 6, isso é igual a 12, menos u elevado à sexta potência, só que u agora vale 1, então 1 elevado à sexta potência, dividido por 2 vezes 6, que é igual a 12. Muito bem. Então vamos resolver isso aqui. Quanto que vai dar? 2 elevado à sexta potência vai dar 64. E 1 elevado à sexta potência dá 1. Isso dividido por 12, né? Bom, então aqui está o resultado dessa integral definida, de 0 até 1, de x vezes x2 mais 1 elevado à quinta potência dx. O resultado é 63 dozeavos. Aqui está o resultado final. Entenderam? Tudo bem? Então, agora eu peço a gentileza que vocês anotem o próximo exercício, tentem resolver e confira a resolução na sequência. Número 13. Aqui está mais uma integral definida de 0 à raiz quadrada de π de x, que multiplica x2 dx. Muito bem. Então vamos começar primeiramente trocando as variáveis. Vou chamar de u o x2. Então aqui está. Chamando u de x2, agora eu vou derivar o u e derivar o x2. A derivada de u é igual a 2x dx. O x dx, eu tenho ele aqui no integrando, mas eu não tenho 2. Então eu vou tirar o 2 e passar para o primeiro membro. Então aí eu ficarei assim com du dividido por 2 igual a x dx. Bom, eu troquei a variável x2 por u, agora eu vou trocar os limites de integração. Então, primeiramente, eu vou aqui substituir para x igual a 0. Para x valendo 0, 0 elevado ao quadrado, eu terei u igual a 0. E agora eu vou substituir o outro limite de integração, que é a raiz quadrada de π. Então, vamos substituir aqui. No lugar do x, eu coloco raiz quadrada de π. Não desse jeito aqui, né? Agora sim, melhorou um pouquinho. Substituindo aqui, então, aí esse termo, x é a raiz quadrada de π elevado ao quadrado, de modo que, então, o quadrado cancela com o índice da raiz, e aí eu ficarei com u é igual a somente π. Ok, então vamos trocar aqui os limites de integração. Agora é de 0 a π. E o
E aqui nós teremos então o seno de x2, que por sua vez vale u, e o meu x dx, o x dx está aqui, é du sobre 2. Tirando esse 1/2 aqui do integrando, esse 1/2 vai multiplicar a integral. Definida de 0 até π, de seno de u du. Resolvendo agora a nossa integral de seno de u du. Isso é igual a 1/2. E a integral de seno de u du vai ser menos cosseno de u. Aí um detalhe, né? Ao colocarmos aqui o resultado que é menos cosseno de u, eu coloco aqui esta barra vertical e os limites da integração, que eu deverei substituir aqui no valor do u, é de 0 a π, sendo o π o limite superior e o 0 o limite inferior. Muito bem, então vamos substituir aqui os valores. Esse menos aqui eu passo multiplicando já, né? Então vai ficar menos cosseno de π sobre 2 menos o limite superior menos o limite inferior. O menos o limite inferior, que vai ser menos, aqui vai ficar cosseno de 0 também dividido por 2. Tudo certo? Tudo tranquilo? Muito bem. Já é do nosso conhecimento que o cosseno de 0 vale 1. Então eu vou colocar aqui que o cosseno de 0, isso aqui vale 1. Enquanto o cosseno de π é menos 1. Conferindo lá no arco trigonométrico. Perfeito. Fazendo aqui agora a multiplicação desses sinais, né? Aqui tem um menos aqui na frente, e esse por sua vez vai multiplicar o menos 1, então eu terei mais 1 sobre 2. E esse menos que vai por sua vez multiplicar também esse menos, vai ficar mais também mais 1 sobre 2. Total, o resultado final aqui vai ser 1 sobre 4. Só para lembrá-los que a constante definida, a integral definida não tem a constante de integração, pois quando eu coloco a constante de integração no limite superior e subtraio a constante de integração no limite inferior, esta por sua vez ela vai se anular, tá certo? Então aqui nós temos 1/2 mais 1/2, e o resultado é igual a 2/2, que isso é por sua vez igual a 1, que é o resultado final, certo? Entenderam? Então eu gostaria de convidá-los a praticar, fazendo sozinho o próximo exercício e conferindo na sequência sua resolução. Confira, por favor. Aqui está o próximo exemplo, a integral definida de 0 a 1, de 3x2 vezes n elevado a x3 dx. Bom, vamos trocar aqui as variáveis, né? Primeiramente, vou chamar esse expoente da base e, esse x3 aqui, de u. Então, eu terei que o u é x elevado à terceira potência. Agora eu vou derivar o u e derivar o x3. Então, derivando o u, ficaremos assim, du igual a 3x2 dx. E observe que interessante, né, que o 3x2 dx está no integrando, então está bem fácil de resolver essa integral. Mas não se esqueçam, não esquecer de quê, PC? Não esquecer de trocar aqui os valores da integração de 0 a 1. E pode ser que sejam os mesmos, mas você tem que fazer o teste para não correr o risco de usar a troca da variável com os valores definidos da integral da função anterior. Então, primeiramente, eu vou substituir aqui para x igual a 0.
0 elevado à terceira potência é igual a 0, então para x igual a 0, u também vai valer 0. E aqui também nós teremos o limite superior, que é igual a 1, para x igual a 1. Então aqui substituindo u, vai ser igual a 1 elevado à terceira potência, isso também vale 1. Então não houve modificações nos limites de integração, continua sendo 0 e 1. Então eu colocarei assim que o e elevado a x elevado à terceira potência, que por sua vez vale u, e esse 3x2 dx, isso é o du. Resolvendo aqui a integral de e elevado a u é e elevado a u, e aqui eu coloco nesta linha na vertical os limites da integração, que são de 0 a 1. E agora vamos resolver isso. Substituindo no limite superior, então vai ficar e elevado a 1 menos e elevado ao limite inferior, que é 0. E aqui nós teremos o resultado da integral definida, estabelecida aí nesse exercício, que é e menos 1. Sim, é exatamente e menos 1, e isso já é a nossa resposta final. Simples, não é? Bem simples. Agora eu sugiro que vocês resolvam sozinhos a próxima integral e depois você confira a resolução. Vamos lá então no próximo. O próximo então é a integral definida de 0 a 2 de x, que multiplica e elevado a 2x dx. Bom, esse caso aqui, se digamos eu pegar o expoente 2x e chamar de u, e depois derivar 2x, que vai dar 2 dx, aí vai dar um grande problema, porque não apareceu o x aqui do integrando. O x dx não aparece depois da integração do expoente da base e. De modo que esse exercício não será resolvido, portanto, pela substituição simples das variáveis. Esse eu terei que usar a integral por partes. Aqui eu vou chamar a integral de udv. E quem é o u e quem é o dv? E para respondermos essa questão, eu farei uso do LIAT, esse truque que já foi utilizado por diversas oportunidades nesta aula e também na aula anterior. Aqui nós temos a função e elevado a 2x, que é exponencial, e aqui nós temos o x, que é a função algébrica, e a exponencial é o dv e a algébrica vai ser o u. Pronto, então começamos. Eu já escolhi, então o u vai ser o x, e aqui o meu dv vai ser o e elevado a 2x dx. Bom, agora aqui já escolhemos o u e o dv, vamos agora fazer o seguinte: vamos derivar o u e vamos integrar dv. Então vamos ver como é que fica. Primeiramente, fazendo a derivada de u é u, e derivando o x vai ser dx. E agora eu vou derivar o dv, que é v, mas quanto que é a integral de e elevado a 2x? Eu já fiz isso por outras oportunidades, mas não custa absolutamente nada fazer novamente essa integração. Vamos fazer aqui, ó. O e é a integral de e elevado a 2x dx. Fazendo aqui essa integral por substituição de variáveis agora. Essa eu posso fazer por variáveis, por substituição de variáveis, porque eu vou apenas substituir o expoente da base e, que é 2x, por u. Como eu já usei o u, então vou usar u traço. Aqui o meu u traço vai ser igual a 2x, e nesse caso a derivada de u traço vai ser 2 dx. Eu não tenho 2 aqui no integrando, então esse 2 eu vou desaparecer com ele. Então eu terei du traço
dividido por 2, isso é igual a dx. Ok, vamos agora colocar aqui o resultado. A integral de e elevado a 2x, mas eu chamei 2x de u traço, e o dx vai ser du traço sobre 2. Tirando aqui esse meio aqui do integrando, então ele vai multiplicar a integral de e elevado a u traço du traço. Isso é igual a meio, que multiplica a integral de e elevado a u traço, é u traço, mais a constante de integração, né? Bom, agora esse já é o meu resultado, portanto agora eu vou voltar à função original, que o u traço eu chamei de 2x, então vai ficar meio, que multiplica e elevado a 2x, mais a constante de integração, mas essa eu não vou fazer uso da mesma. Então eu vou colocar aqui o resultado, que o v, a derivada de dv é v, e a derivada, não, me perdoem, falei errado, a integral de dv é v, e a integral de e elevado a x vai ser meio, ou e elevado a 2x sobre 2. Aqui está o resultado. Pronto. E agora que eu já sei quem é o u, o v, o du e o dv, vamos usar então a definição da variação da integral por partes. A integral de u dv é igual a uv menos v du. O u está aqui, é o x, esse é o u, e o v está aqui do lado, que é o e elevado a 2x dividido por 2. Vou colocar aqui sobre 2. Menos a integral de v du. O v é e elevado a 2x dividido por 2. Esse aqui é o v. E o du é dx. Du, aqui está, é dx. Muito bem, vamos resolver isso daqui. Então eu tenho aqui esse primeiro termo, que vai ser x, que multiplica e elevado a 2x sobre 2. Ficou torto aqui, deixa eu arrumar. Menos esse meio aqui, eu vou removê-lo, eu vou tirar ele aqui do integrando, e vai multiplicar a integral de e elevado a 2x dx. Muito bem, agora vamos resolver essa integral, e essa integral já foi resolvida aqui, está em destaque aqui em vermelho aqui embaixo. Então, continuando, x, que por sua vez multiplica e elevado a 2x sobre 2, menos meio, que multiplica, então aqui está, ó. Esse é o resultado dessa integral. Então eu já vou multiplicar meio vezes meio, isso aqui vai dar 1 sobre 4. E 1 sobre 4 que multiplica o e elevado a 2x. Certo? E esse é o resultado, portanto, no limite de integração estabelecido, que é de 0 a 2. Eu não troquei os limites de integração, porque a variável continuou sendo a mesma, x, né? Eu não verifique que não ficou igual a u. Como ficou igual a x, então eu não troquei os limites de integração. Pronto, e agora o que eu faço? Agora, para finalizar, vamos substituir o valor do x no limite superior, que é 2. Então vai ficar 2 vezes e elevado a 2x, ou seja, 2 vezes 2, e isso é igual a 4, dividido por 4, menos e elevado a 2x. O x vale 2, né? Então 2 vezes 2 também, isso vai dar igual a 4.
dividido por... me perdoe, aqui é dividido por 2. Aqui é dividido por 2. E aqui é dividido por 4. Ok, isso é o limite superior, né? Para x igual a 2. Agora vamos fazer a substituição no limite inferior, que é 0. Então, menos... Então, substitua aqui, ó, x vale 0. Então, vai ficar 0, que multiplica e elevado a 2 vezes 0, que é 0, dividido por 2, menos e elevado a 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0, isso é dividido por 4. Esses valores correspondem ao limite inferior da integração, que é 0. Excelente. Vamos resolver agora esses valores que estão aqui dentro desses colchetes. Bom, aqui eu vou colocar o número 4 no mínimo múltiplo comum. Esse 2 eu posso simplificar, esse 2 com esse 2. Então aqui vai ficar igual a 1. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes e elevado a 4. A quarta potência vai ficar 4e elevado à quarta potência. Menos 4 dividido por 4 dá 1. E 1 vezes e elevado à quarta potência. 4 e elevado à quarta potência. Ok. E aqui no segundo colchete, no segundo caso, o que nós temos aqui? Nós temos aqui esse termo vale 0, tá? Esse termo aqui vale 0, e esse termo aqui vale 1. E elevado a 0 vale 1. Então é menos 1/4, né? Esse menos 1/4 com esse sinal de menos aqui na frente acaba ficando mais 1/4. Agora sim. Muito bem, agora dando uma melhoradinha nisso daqui, né? 4e elevado à quarta potência menos 1 vai ficar 3e elevado à quarta potência sobre 4 mais 1/4. Certo? Pronto, aí está a resolução desse exercício. Eu gostaria de sugerir a vocês que resolvam o próximo exercício primeiro e depois você confira a resolução do mesmo. Confira o próximo exercício, por favor. No próximo exercício, nós temos uma integral definida de 1 até e, de x2 vezes ln de x dx, e aqui não vai resolver a situação chamando x2 de u, nem ln de x, porque não vai resultar em um caso que permita a resolução mais simples. Aqui eu vou ter que fazer uso novamente da integração por partes, chamando a integral de u dv, que é igual ao v menos v du, mas a questão é quem é o u, quem é o dv. Aí o LIAT vai resolver essa situação, responde essa questão, né? Aqui nós temos o ln de x, que é a função logarítmica que está à esquerda, e o x2, que é a função algébrica que está à direita. Então a função algébrica, que é o x2, vai ser o dv, e o u vai ser a função logarítmica. Então eu vou começar chamando de u o ln de x. E aí eu vou chamar de dv. O dv vai ser a função algébrica, que é x2 dx, né? Como esse truque é bastante importante, ele facilita muito a resolução dos exercícios, né? Muito bem, então aqui nós vamos continuar com aquela linha de raciocínio, onde eu devo derivar u e integrar dv e integrar x2. Então vamos derivar u. Quanto é a derivada de u é du. Quanto é a derivada de ln de x? Ln de x, a derivada é 1 sobre x dx.
E agora vamos fazer aqui a integral de dv, que é v, e vamos a integral de x2 é igual a x3 sobre 3. Ok, agora vamos substituir aqui, né? Esse aqui vai ser o dv, então o E é igual a uv, então eu vou mudar a ordem aqui, vou escrever x3 sobre 3, isso multiplica ln de x, menos a integral de v du, e o v aqui é x3 sobre 3, e o du é 1 sobre x dx. Esse 1 sobre x dx, eu posso fazer aqui uma simplificação, né, da variável x para facilitar a resolução. Então eu posso fazer aqui o seguinte, simplificar 3 dividido x a terceira potência sobre x, isso é x a 2, x ao quadrado. Eu posso tirar esse 2 terços aqui, ou melhor, esse 1 terço e multiplicar a integral. Então fica assim, x3 sobre 3 vezes ln de x menos 1 terço, 1 terço que vai multiplicar, isso aqui é integral definida, depois eu coloco os limites de integração, tá? Eu não me esqueci não. 1 terço, aqui vai ficar x2 sobre vezes dx, x2 dx, ok? Bom, agora vamos fazer a resolução dessa integral aqui. Então vai ficar assim, x3 sobre 3 vezes ln de x menos 1 terço, e que por sua vez vai multiplicar a integral de x2, que vai ser x3 sobre 3. E agora eu vou colocar aqui nessa barra os limites de integração que eu tinha fornecido inicialmente, que era de 1 a e. Pronto, aqui está. Vamos continuar aqui embaixo, fazendo agora a substituição no limite superior menos no limite inferior. Vamos resolver isso com calma. Primeiro, vamos colocar aqui para x igual a e. Então, nós teremos e elevado à terceira potência dividido por 3. Que multiplica ln de 3. Na verdade, de e, me desculpe. E elevado a 3 sobre 3 e ln de e. Como esse ln, a base é e, né? Então aqui o ln de e na base é, isso vai ser igual a 1, daqui a pouco eu coloco esse resultado. E aqui vai ficar x elevado à terceira potência, mas no lugar do x eu coloco e, então vai ficar e elevado à terceira potência dividido por... Sim, agora vai. Dividido por 3 vezes 3, e isso é igual a 9. Esses são os dados do limite superior, que é e. Então isso vai ser menos os valores do limite inferior, que é 1. Então onde tem o x eu vou colocar 1, então vai ficar 1 elevado à terceira potência vezes ln de 1, isso dividido por 3, né? Sobre 3, menos 1 elevado à terceira potência dividido por 9. Muito bom, vamos resolver isso daqui agora. Quanto que vai ficar esse valor? Então, como eu estava dizendo, esse ln de e, como a base do log é e, do ln é e, né? Então, log de e na base e vale 1. Então, isso aqui resultou em e elevado à terceira potência, menos e elevado à terceira potência sobre 3, menos e elevado à terceira potência sobre 9. Bom,
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum disso daqui, que vai ser 9, né? Vamos colocar aqui, ó, 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 1, então vai ficar 3e elevado à terceira potência, menos 9 dividido por 9, isso vai ser igual a 1, que multiplica e elevado à terceira potência. Pronto, isso aqui é a resolução do primeiro colchete aqui, tá? Isso aqui ficou torto, né? Peço desculpa aí pela demora, porque esse programa ele começa a travar quando o vídeo vai se estendendo muito. Isso eu vou, da próxima oportunidade, eu vou fazer um vídeo mais curto e vou dividir em outras partes aí, tá bom? Bom, e aqui menos, aqui vai ficar o ln de 1, né? Mas acontece que o ln de 1, isso é igual a 0. E disso tudo acabou resultando menos 1 nono. Mas que como nós temos esse menos aqui na frente, então vai ficar mais 1 nono. Enfim, resolvendo esse colchete, 3 menos 1, isso é igual a 2 e elevado à terceira potência sobre 9 mais 1 nono, certo? Bom, meus amigos e minhas amigas, eu espero que estas resoluções tenham servido para que vocês aperfeiçoem esse tipo de resolução de integração por partes. Eu fico nesse momento agradecido pela sua presença. O meu muito obrigado. Se você achar útil o meu canal, compartilhe os meus vídeos para me ajudar, ou você pode simplesmente indicar o meu canal também. Eu já fico muito agradecido. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima oportunidade, onde nós vamos depois fazer uso de um outro método de integração através de frações parciais. Até a próxima oportunidade.